tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje é dia de leituras do mês no canal. Bom, gente, hoje a gente vai falar então sobre as leituras do mês de agosto. Não foram muitas, mas foram boas. Isso que importa, né? Eu vou contar pra vocês um pouquinho do que eu li então no mês e dividir algumas opiniões e tudo mais. Vamos lá? Bom, o primeiro livro que eu li no mês foi Redoma, da Meg Wolitzer. Foi o livro que eu escolhi na minha TBR, consegui ler finalmente. E ele vai contar a história da Jem. A Jem, ela sofre uma perda muito grande na vida dela, ela perde uma pessoa muito importante, então ela acaba entrando numa depressão profunda. Ela não quer mais viver, ela não quer mais comer, ela não quer mais fazer nada. E aí os pais dela resolvem mandar ela pra uma escola pra adolescentes, no caso dela, especiais, que sofreram grandes perdas em suas vidas, ou sofreram algum trauma em suas vidas e eles não conseguem mais achar motivo pra viver. Então é uma escola assim motivadora, como se fosse com esse intuito. Mas então essa escola acaba tendo uma matéria especial e todas as pessoas que entram pra essa matéria, que é uma matéria muito difícil assim de você conseguir entrar, você tem que ter umas características muito peculiares assim pra você ser escolhido pra entrar nessa matéria. São poucos alunos normalmente, então essa matéria a Jem consegue entrar, ela não entende o porquê que ela consegue entrar e tudo mais. E quando ela entra lá, ela vê que coisas começam a acontecer, que ela pode ter de volta algumas coisas, algumas pessoas aí na vida dela, que ela perdeu. E ela vai ter aí uma missão pra realizar aí, uma missão, é muito legal mesmo, uma missão assim de superação. Isso que acontece com ela dentro dessa matéria, dentro desse mundo que ela entra, né, dentro da história, é muito legal mesmo, muito bonito. E é uma lição, é uma grande lição pra vida dela. Então quando as coisas começam a mudar aí nesse processo, é muito legal mesmo de ver. Eu gostei muito da Jem, ela é uma protagonista bem legal. E esse livro, pra quem não sabe, é baseado no livro A Redoma de Vidro, da autora Sylvia Plath, que é uma ficção, mas é em forma de autobiografia, assim, da vida dela. E eu me interessei bastante, com certeza eu vou ler esse livro também. Então ele tem, assim, praticamente ele é todo voltado pra essa obra da Sylvia, e todo voltado, assim, ele tem como conceito principal, assim, do livro isso. Eu achei muito legal mesmo, é uma leitura que vale muito a pena. Ele é um jovem adulto e super importante que todos leiam, porque realmente tem liçõezinhas de vida aqui bem interessantes. Aí depois eu acabei pegando outra da minha TBR, que é da autora nacional FML Pepper, que é o Não Pare, é o primeiro volume de uma trilogia. E esse livro foi muito confuso pra mim. Eu acho que fazia muito tempo que eu não li um sobrenatural assim, tão confuso, com tantas informações, tantas coisas assim que eu não via mesmo fazia muito tempo. Então aqui a gente vai conhecer a história da Nina. Ela é uma adolescente que vive mudando de cidade. A mãe dela sempre é muito misteriosa e acaba mudando de cidade. Qualquer coisinha que acontece aqui, ela muda de cidade. Acontece uma coisinha aqui, muda de cidade. E ela se considera uma adolescente muito azarada, assim, digamos. Tudo de ruim acontece com ela fica à beira da morte em vários momentos. E é sempre quando acontece um desses episódios que a mãe dela resolve mudar de cidade. Aí ela começa a se perguntar por que isso? O que tá acontecendo? Por que sempre acontece alguma coisa? Porque sempre que acontece alguma coisa a gente tem que sair daqui. Então ela começa a descobrir alguns segredos aí que a mãe dela esconde, algumas coisas sobrenaturais de mundos aleatórios e tudo mais. E são coisas bem complicadas de entender. Pra mim foi muito difícil. Não no sentido ruim, eu achei o livro bem legal, ele é muito completo, ele tem muitas informações mesmo. Mas acho que assim, eu acho que eu preciso ler os outros pra formar uma opinião melhor. Porque aqui a gente tem não é bem triângulo amoroso, mas enfim, algumas coisas são muito óbvias, tipo o mocinho e o bandidinho, quem que é, tudo muito óbvio assim. E o sentimento que cresce de repente, já tô amando, já tô apaixonada, meu Deus do céu. Então eu achei assim, isso talvez me incomodou um pouquinho no decorrer do livro. Eu não tô com uma opinião formada ainda, tanto que eu li ele faz um tempinho, eu já esqueci várias coisas dele. Eu tô sentada aqui tentando mesmo me lembrar. Mas eu vou ler os próximos e assim eu posso ter uma opinião mais concreta. Diz que a escrita da autora amadurece muito no decorrer dos livros, então eu vou terminar de ler. Aí eu trago pra vocês um vídeo falando sobre a trilogia no geral completa, pra eu poder assim, acabou, agora eu posso formar uma opinião. Aí depois eu peguei pra ler O Amor nos Tempos de Likes, da Pan Gonçalves, Bel Rodrigues e o Pedrugo, né? O Hugo Francione e o Pedro Pereira, do canal Pedrugo. E é um livro muito gostosinho, eu li ele um dia, peguei assim, eu falei, eu quero um livro pra começar hoje, terminar hoje, eu vou pegar. E peguei, foi numa segunda-feira, acho que foi num feriado, se eu não me engano, que eu peguei. E é muito gostosinho, gente. Aqui esse livro ele vai ter 3 contos, um conto escrito pela Pan, outro pela Bel e outro pelo Pedro e pelo Hugo. E são 3 contos baseados nas 3 obras clássicas, que eu não li as 3 obras clássicas que eles se baseiam pra escrever os contos, mas eu sei que eles pegaram mais assim como
ponto mesmo, assim, pra poder criar alguma coisa. Eu gostei muito mesmo dos contos. Aqui o conto da Pan, ele é baseado no Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Depois a gente tem o conto da Belle, que é de... Gente, eu esqueci o livro da Capitu. Senhor, eu esqueci, enfim. E a gente tem o do Pedrugo, que é o livro Romeu e Julieta. Eles são bem baseados nessas obras clássicas, só que são mais modernizados, eles são mais voltados pra nossa faixa de tempo que a gente vive, enfim. E é muito gostosinho mesmo, gente, leiam, porque é uma leitura muito rápida e assim, muito fluida. E é muito legal mesmo, eu adorei. Aí depois, o quarto livro que eu peguei pra ler do mês, também da TBR do mês. Consegui ler 3 livros da TBR, uhul, fiquei bem feliz com o meu resultado. Foi o livro Delírio, da Lauren Oliver. Eu fiz uma resenha, não sei se eu postei já, mas se eu não postei, eu vou postar. E eu não vou falar muito aqui, porque eu falei com todos os detalhes específicos na resenha. Mas esse livro aqui, então, vai se tratar de uma distopia, que não é tão diferente do nosso mundo real. Ele tem algumas observações, alguns pontos, assim, que, claro, dão a diferença, porque a distopia acaba sendo diferente da nossa realidade. Então aqui a gente vai conhecer a história da Lena, que mora em uma sociedade que é ditada por algumas regras básicas, como o amor é uma doença, você é restrito ao acesso de livros, músicas e acesso da internet mesmo, é só pra coisas que o governo permite. E também existe o toque de recolher, que a partir das 8 horas da noite você não pode mais estar na rua, senão você é presa e condenada à morte por causa deste crime horrível. Enfim, aí aqui, quando os adolescentes completam 18 anos, eles passam pelo processo de cura pra não sofrer do delírio nervosa, como chamam, que é a delírio nervosa, que é o amor, né, que é a doença, assim, do momento. Então você não se apaixona, você não sabe o que é esse sentimento e tudo mais, você passa pelo processo de cura. Quando você é curado, você recebe pessoas que são compatíveis com você, e dentre elas você escolhe com quem você vai casar, ter filhos, e é tudo muito robótico, tudo... Em nenhum momento a gente vê sentimentos. Então a nossa Lena aqui, ela vive nessa sociedade, assim, ela é toda certinha e tudo mais. A mãe dela teve a doença, a mãe dela morreu por causa da doença. Então ela tem muito medo do que essa doença pode causar na vida dela. Então ela sempre pensa que ela quer logo essa cura, que ela quer logo viver normal, que ela quer logo parar de ter medo. Só que por causa de sua melhor amiga, que é muito revoltada com essa situação toda e tudo mais, ela acaba quebrando algumas regras, conhecendo umas pessoinhas aí, e acaba mudando todo o rumo dessa história. É muito legal mesmo, é uma trilogia. Eu comprei já os 2 últimos livros, eu preciso ler, porque esse livro acaba tipo assim... E é muito legal, eu gostei muito, eu indico com certeza. E por último, o último livro que eu li no mês foi o livro Sedução ao Amanhecer, da Lisa Kleypas. Eu adoro romance de época, e essa autora está conquistando o meu coração, assim como a Julia Quinn conquistou. E aqui então a gente vai conhecer a história da segunda irmã da família, a gente vai conhecer a história da Win, que é apaixonada, sempre foi, a gente sempre soube desde o primeiro livro que ela é apaixonada pelo Merrivale, que é um cigano que vive com a família dela há muito tempo, a família dela resgatou ele. Então ela sempre teve essa paixão secreta por ela, e ele também sempre teve essa paixão secreta por ela. Um teve pelo outro, enfim. Só que ele não quer que ela viva esse amor, porque ele acha que ela merece coisas melhores. A gente sabe como são os padrões da sociedade dessa época, 1800 e 1840, assim, as mulheres tinham que casar com homens com status na sociedade pra poder serem mulheres respeitadas e tudo mais. E ele não quer isso pra ela, até que algumas coisas aí mudam, entre outra pessoa aí, ele se vê perdendo tudo isso e precisa lutar desesperadamente pelo amor dela. Então é muito legal. O que eu acho muito legal da Lisa Kleypas, um pouco diferente da Julia Quinn, é que mesmo que cada livro seja de um protagonista, a gente acaba conhecendo histórias de várias pessoas. Ele não é narrado em primeira pessoa aqui, ele é narrado em terceira pessoa. Então cada capítulo ele vai dar uma variada, assim. A gente vai falar um pouquinho da Win, e depois do Merrivale. Aí depois vem outras pessoas da família também. A gente não perde um pouco do contato com os outros, igual acontece na Julia Quinn. Não que seja um defeito, eu amo a Julia Quinn de paixão, mas eu achei bem interessante aqui, porque a gente acaba sempre lembrando dos outros personagens também. Não é só a Win e o Kev aqui, ou Merrivale no caso, né? Não é só eles dois. Aqui tem muita coisa envolvida a mais. A gente vai descobrir da origem, porque o Kev, ele tem um ponto de interrogação enorme na cabeça dele, sobre o passado dele, por que ele foi abandonado e tudo mais. A gente acaba descobrindo isso, e isso envolve outras pessoas aí também. E eu achei muito legal, eu tô adorando essa série, eu não vejo a hora de terminar ela. E com certeza eu já indico também, porque é uma série maravilhosa. Bom, gente, então essas foram as minhas leituras do mês de agosto. Foram 5 leituras.
Eu queria ter lido mais, mas acabou que eu dei uma relaxada mesmo, então acabou sendo 5, mas o que importa é a qualidade, né? Bom, gente, então é isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para receber as minhas próximas atualizações. Nos vemos em breve. Beijinho, tchau, tchau!